Bom dia, mais um dia na presença de Deus, para a honra e glória do nome do Deus vivo, todo-poderoso, que fez o céu e a terra. Glorificado é o nome do Senhor na nossa vida, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu vou ler um texto e vou apresentar dois trabalhos meus que o Senhor me deu para mim fazer. É tudo para a honra e glória do nome do Deus vivo, todo-poderoso, que fez o céu e a terra. Eu vou ler aqui Salmos 145. Bondade, grandeza e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas grandezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui falar dos feitos do Senhor, porque o que traz vida para mim é falar das coisas do Senhor, porque as coisas desse mundo, elas são passageiras, mas a palavra do Senhor, ela é eterna. E eu estou feliz nesta manhã por Deus me dar mais essa oportunidade, porque cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Eu estou aprendendo com Jesus todos os dias. Quanto mais eu busco Ele, mais eu quero buscar. Fala a verdade, eu busco o Senhor de dia e de noite, porque essa é a minha alegria. E eu estou feliz na presença do Senhor. Por isso eu vim aqui também contar um pouco de o que o Senhor sempre fez na minha vida. Desde quando eu aceitei Ele, desde que eu comecei a fazer a obra do Senhor. E eu me lembro desde o dia do meu batismo, em 1998, eu me batizei nas águas. E desde aquele momento que os pastores estavam assim, para me colocar eu dentro da água, a hora que eles foram para me colocar dentro da água, levantou um irmão e já começou a falar em línguas. E aí eles pararam, a gente, todos que estavam em volta, ouvimos. Eu não entendi, porque eu era nova assim, né? Não sei, não entendia as coisas. Mas naquele momento eu senti que ali o Senhor estava fazendo algo no início, muito importante, o meu batismo nas águas. Um ano eu me batizei depois que eu casei. A gente casou em 1989. Em 1998, aí eu fui batizada nas águas. E de lá para cá, eu nunca parei de fazer a obra. O Senhor tem me mandado eu em muitos lugares e eu sempre vou, porque o Senhor me leva. É lindo, é maravilhoso
obedecer ao Senhor. E cada lugar que o Senhor me levou, aconteceu coisas maravilhosas. Porque Ele sabe como fazer. E Ele sabe o porquê de todas as coisas. E uma das coisas que o Senhor assim mandou, deu uma ordem para mim, tudo Ele vem falando antes, para depois se materializar. E no começo a gente não entende muito. No começo a gente assim, é só obedecer. É só obedecer. E uma dessas coisas, o Senhor enviou eu e meu esposo, nós fomos na rádio de Sumaré, estado de São Paulo, e lá a gente fez uns programas na rádio. E tudo muito lindo, irmãos. São coisas que Deus fala, manda a gente falar, a gente não sabe do que a gente está falando. Mas o Senhor realiza. Naquele momento, o primeiro programa que eu e meu esposo fomos fazer, então tem o rapaz que fica colocando assim, conduzindo lá os aparelhos para a gente fazer o programa. Eu e meu esposo falamos tudo. A hora que terminou o trabalho lá na rádio, o rapaz falou: olha, eu preciso falar uma coisa com vocês. O nome dele era Moisés, né? Então, falou: olha, esse programa, vocês contaram a minha vida. Aí ele ficou contando como que aconteceu as coisas da vida dele. Falou: vocês contaram tudo. Esse programa foi feito para mim. E a primeira vez que a gente foi naquele lugar, a gente nunca tinha nem visto aquele senhor, nem conversado com ele, nem com ninguém. A gente simplesmente fomos lá para fazer o que Deus mandou. E era uma alegria tão grande. Então, tem assim, são missões que o Senhor manda a gente ir fazer, a gente não entende, a gente simplesmente tem que ir. E a partir desse dia, lá da rádio, desse primeiro dia que nós fomos nesse programa, o Senhor começou a falar para mim fazer 2 trabalhos para Ele. E aí eu fiquei pensando: Senhor, que trabalho que eu vou fazer para o Senhor? Aí Deus colocou na minha mente de fazer 2 livros. E Deus contou os detalhes também para mim, como que seria. Por de experiências anteriores que o Senhor já vinha falando para mim. Aí eu escrevi 2 livros. E esses 2 livros, eu vou mostrar a capa para vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi. E esse aqui é o segundo livro. Então, conforme o Senhor vai falando, eu vou fazendo o que Ele vai falando. E aonde Ele mandar, eu também vou indo e vou fazendo o que o Senhor fala. Porque a partir do momento que nós somos chamados, para cada um, Deus fala de uma forma. E eu estou mostrando esses livros aqui, irmãos, é porque são coisas lindas que o Senhor, Ele vai ensinando a gente. É conforme o que a gente vai passando na nossa vida, é conforme as coisas vão acontecendo. E um dia não é igual ao outro dia. Porque tudo muda. Porque Deus, Ele é um Deus de movimento. E Deus colocou também no meu coração para mim não ficar só aqui, falando aqui.
É para mim em outros lugares também e gravar lá onde eu estiver. Então, é Ele que faz a obra. Porque a gente não sabe o que o Senhor está querendo fazer. A gente só tem que ir. A gente só tem que obedecer. E aí tem aquele hino que fala assim, ó: barreira, não há barreira para deter esse povo. O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso. Então, irmãos, às vezes a gente precisa de uma cura, e a cura talvez esteja nisso. É de você obedecer o que o Senhor fala. Porque se a gente estiver ligado em Deus, Ele vai mostrando sinais para a gente ir caminhando, para a gente ir num lugar, para a gente ir no outro. E às vezes a pessoa está precisando de uma vitória, está precisando de alguma coisa que desembaraça o caminho dela, mas o Senhor fala, vai em tal lugar, a pessoa não vai. Faz tal coisa, a pessoa não faz. Como também, irmãos, os irmãos que conhecem a palavra do Senhor, quando Jesus falou para aquela pessoa assim, joga o anzol na água, o primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, que lá está a moeda, que vai pagar suas dívidas, que vai resolver os seus problemas. E aquela pessoa foi lá e o primeiro peixe que ela pegou, ali estava o dinheiro para pagar os tributos do templo. E às vezes a gente acha que tudo é tão difícil, mas é só ouvir, obedecer e fazer o que o Senhor manda. São coisas lindas. Se a gente começar a entender, compreender como é lindo, maravilhoso as obras do Senhor. É lindo, lindo, lindo. Porque o inimigo coloca tanto embaraço no caminho da pessoa que tem que fazer a obra do Senhor, para ela não ter condição de entregar a mensagem que o Senhor manda. Eu estou aqui fazendo o que o Senhor mandou e eu não sei até onde que está indo essa mensagem. Eu não sei, mas são coisas simples. E o Senhor age conforme Ele quiser. É maravilhoso obedecer ao Senhor, né? Olha aqui, ó, bondade, grandeza e providência de Deus. Ele providenciou a moeda dentro da boca do peixe. Quem que ia saber? Quem que ia saber que dentro da boca do peixe você ia encontrar a solução do seu problema para pagar lá o tributo, pagar o templo? Então, se nós estamos precisando de uma providência de Deus, nós temos que buscar o Senhor. Ele fala, vai em tal lugar. Lá quando o Senhor falou para Paulo, né? Vai aquela história, né? Vai na rua direita, vai em tal lugar, você vai encontrar uma pessoa assim, assim. Deus deu o nome, Deus deu o endereço. E é simples para nós que obedece o Senhor. E o Senhor fala em códigos também com a gente. Nós temos que ficar ligados. Talvez Deus use uma criança que está do nosso lado para fazer uma oração para a gente. Ai, mas imagina que eu vou pedir uma oração para uma criança. Peça sim. Deus falou para você pedir uma oração para a criança. Pede. O que Deus está mandando, pedindo? O que Deus está colocando na sua mente nesse momento? Coisas boas, né, irmãos? Então, é simples. São coisas
Senhor quer que nós vamos fazer, e se Ele mandou, Ele vai providenciar. Olha aqui, bondade, grandeza e providências de Deus. Ele providencia. Se você não tem carro e você precisa fazer algo, o Senhor providencia. Ele tem tudo para a gente resolver o problema, quando a gente está com a mente em Deus. E eu não importo quanto tempo eu vou falar aqui, porque quem está com sede da palavra, ele vai ouvir, porque os conselhos de Deus, ele resolve nossa vida. Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, os horários. Gente, Deus está aí, ó, meu filho, olha para mim, fala comigo, eu resolvo, eu faço. Coisa linda! Mas nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor está falando. Deus fala através do balançar das árvores. Deus fala com nós através do animal. Deus fala com nós de todas as maneiras, para a gente ter discernimento. Até a pessoa entender muita coisa, vai demorar, né? Mas o que ele falou para fazer agora? Leia. Você não pode ler um capítulo inteiro da Bíblia. Leia só um versículo por dia. Medita naquele versículo. Daquele versículo vai sair vai sair tanto entendimento daquele versículo, porque falaram para mim dessa forma. Por que você fica atrás de Bíblia? Bíblia? Atrás de conversa? Gente, o Senhor está dentro da palavra. O Senhor está dentro da palavra. Ele quer resolver nossas coisas. Mas quem é que está preocupado para saber o que Deus quer? Deus, ele quer avisar nós. O amor dele é tão grande que ele deixou. É uma herança. Ele deixou. Irmãos, ó, aqui tem uma escritura. Você sabe o que é uma escritura do Senhor? Você sabe o que é uma palavra do Senhor? Irmãos, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Por isso que eu falei nos outros programas. Esse aqui é o terceiro programa, né? O terceiro vídeo. Que eu estou aprendendo com Jesus. Todo dia nós temos um aprendizado diferente. Todo dia o Senhor quer falar com nós. Todo dia o Senhor, ele quer que nós temos, assim, todo dia, ele quer que nós vamos meditando. Porque o mundo, a gente precisa de comer, precisa de beber, a gente precisa de resolver as coisas. Mas a hora que nós buscamos o Senhor, com fé, tem que ser com fé. Um dia eu assisti um vídeo e nós estávamos precisando de dinheiro. Vocês acreditam que aquela pessoa era um rapaz até novo, devia ter acho que não tinha 30 anos, falando da palavra de Deus? Eu acreditei naquela palavra. Ele falou, você faz isso, 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 e você vai ter esse dinheiro para pagar essa dívida que você está precisando. E eu acreditei, porque tem que ter fé, tem que acreditar. Eu acreditei claramente. E você acredita que alguém veio e me deu aquele dinheiro que eu precisava? São tantos testemunhos que eu tenho maravilhosos para contar. É muita obra maravilhosa que o Senhor fez. Por isso que nós temos que ter uma escolha. O Senhor fala para nós,
Nós temos que escolher as coisas boas para a nossa vida. Nós temos que pensar as coisas boas para acontecer na nossa vida. Porque o inimigo vem com um turbilhão, uma enxurrada de coisas para tirar o nosso pensamento das coisas do Senhor. Mas quando nós se ligamos com o Senhor tem mistérios. Ele leva nós por caminhos que o inimigo não sabe. O inimigo não sabe aonde você vai. O inimigo não sabe o que você está pensando. Se você não abrir a sua boca e falar, ninguém vai saber. Agora, a hora que a pessoa abre a boca, a gente já sabe o que ela tem no coração. E a pessoa está tão fora das coisas do Senhor, que fala tanta coisa feia, se ela tem que falar coisas dentro. Aqui está o caminho, dentro do caminho do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro falando com vocês. Eu queria, todo o tempo da minha vida, ficar falando do Senhor. É só Ele que traz felicidade. Por isso que eu falei que todo dia nós fazemos festa. Irmãos, todo dia que eu leio a Bíblia, eu estou fazendo festa. É uma festa particular. Deus está consolando meu coração. Deus está me curando. Deus está me ensinando. Deus está falando comigo aonde que eu vou, com quem que eu tenho que falar. Irmãos, é lindo, lindo, lindo. Olha, eu gostaria muito de ficar aqui falando coisa linda. Quando eu encontro uma pessoa que está no mesmo espírito que eu amo ficar falando de Deus. Eu não quero saber de outra coisa. Olha, é maravilhoso. É um segredo. São coisas ocultas. O Senhor quer nos revelar. É eu e Deus. É você e Deus. Você no seu quarto falando com o Senhor. Ele te leva por caminhos e leva você certinho no lugar. Como aquela moeda estava dentro da boca do peixe. O que você precisa? Onde que é que está esse peixe? O que você imagina? O Senhor revela. O que você está precisando? É de um médico? Busca o Senhor para você ver. Deus faz você encontrar alguém que vai dar um endereço do médico, de uma solução. O Senhor tem solução para tudo. Talvez tem gente que não quer saber. Ai, essa live é muito grande. Ai, essa história. Gente, se você soubesse o que é você dar ouvido para o Senhor falar, gente, onde que eu vou, eu sento assim, o Senhor fica falando comigo. Ontem eu tive que ir na rodoviária da minha cidade. O Senhor falou assim, por que você não vem fazer uma live aqui? Vem ali, ó. Vem fazer uma live aqui. Então, irmãos, o Senhor fala conosco. Às vezes você acha que precisa ter muito dinheiro. Você precisa ter muita... Irmãos, o Senhor tem tudo para nos oferecer. Nós somos ricos. Eu não estou falando de dinheiro, não. A sabedoria do Senhor, os conselhos do Senhor. Irmãos, há tanta gente atribulada, é muita tribulação, porque não busca o Senhor. Se você precisar de um livramento, escuta o que o Senhor tem para falar para você. O que o Senhor fala para você? Você só faz o que o Senhor falar. Irmãos, é lindo, é lindo, é lindo. Eu amo quando eu encontro uma pessoa que quer ficar falando da obra do Senhor, que quer
resolver as coisas tudo dentro da palavra, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa para ir embora. Eu quero saber das coisas do Senhor. E é isso, irmãos. É isso que eu vim fazer hoje aqui. Eu vim contar alguma coisa que o Senhor fez. É muito testemunho maravilhoso. E eu estou feliz, irmãos, com o meu Deus. Esse Deus lindo, maravilhoso, que fez o céu, a terra e o mar. Eu vim aqui feliz para entregar essa mensagem, para falar do que o Senhor, de um pedacinho das coisas que o Senhor fez. E eu agradeço a cada pessoa que teve paciência para ouvir, que você receba essa instrução do Deus Altíssimo, que você receba a direção do Espírito Santo, porque Ele faz, Ele resolve. É por isso que eu estou aqui, irmãos, porque eu recebi muitas bênçãos através desses vídeos. É por isso que eu estou aqui, é para você receber as bênçãos também. É por fé, é por fé. Não se sinta diminuído, não. E nem incapacitado. É Ele que nos capacita. É Ele que nos orienta. O Senhor é rico, é dono de tudo. Ele é dono de tudo, tudo é dele. E Ele ama os filhos dele. Ele cuida dos filhos dele. Irmãos, eu vejo tanta gente atribulada. Por quê? Se na hora daquela tribulação, antes ela tivesse buscado o Senhor, Deus já falava tudo. O Senhor é lindo. Eu venho aqui para falar para vocês como o Senhor é lindo. Gente, essas pessoas tribuladas, se eu pudesse chegar lá e falar assim, minha filha, meu filho, não pensa desse jeito, não age desse jeito. Você está se prejudicando, você está fazendo sofrimento para você e para os seus familiares. Meu querido, eu quero pegar você assim no colo, eu quero cuidar do seu coração. Pai querido, Deus quer cuidar do nosso coração. O Senhor quer trazer vida. O Senhor nos ama de uma tal forma. Que amor que o Senhor tem por nós. Como o Senhor nos ama. Eu tenho tanto para falar. Eu tenho tanto para falar. Que o amor é lindo. O amor cura. O amor liberta. Oh, mãe, pai. Você que está sofrendo. Deus quer falar com vocês, queridos. Deus quer falar. Oh, meus amados irmãos, queridos. Querido da minha alma. Querido do meu espírito. Oh, Senhor maravilhoso. Eu vos amo, filhos queridos. Oh. Eu amo vocês. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero curar vocês. Eu quero curar essa dor do seu coração, minha filha. Eu quero curar. Eu quero te libertar, amado da minha alma. O Pai está aqui. O Pai está aqui. O Pai te ama.
tirar essa dor. Oh, meus amados, meus lindos, meus lindos, meus lindos, meus filhos amados, amados da minha alma. Eu quero tirar essa dor do seu coração. Eu quero tirar, eu quero te libertar, meus filhos. Oh, queridos, eu amo vocês. Ouve a voz do Senhor, amados. Ouve, ouve. Oh, meus lindos. Não fica nessa tribulação, não, querido. Ouve minha palavra. Tenha dó de você mesmo. Eu te amo. Não caça mais sofrimento, não, queridos. Oh, queridos. Não vai caçar mais sofrimento, não, meus queridos. Eu sei que a alma de vocês está cansada. A alma de vocês está desesperada. Mas eu vim aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui falando com vocês. Eu tô aqui. Ah, filho amado. Minha filha amada. Meu filho amado, eu te amo. O meu amor te liberta. O meu amor te transforma. Receba o meu abraço. Receba o meu forte abraço. Vocês merecem ser felizes. Vocês não vieram nesse mundo para sofrer, não. Vocês não vieram aqui para sofrer. Vocês vieram aqui para receber o meu amor. Sabe aquele jardim? Ali, nesse jardim, eu quero cuidar de vocês. Entra nesse meu jardim, queridos. Entra nessa proteção. Entra nessa proteção. Eu quero cuidar de vocês. Ouve quando eu falo. Não vai aqui, não vai ali. Faz isso, faz aquilo, porque eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você, queridos. Filhos amados da minha alma. Receba a cura do Altíssimo. Receba um abraço apertado do Papai verdadeiro que te ama. Esse é o amor verdadeiro. E eu agradeço por esta manhã estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Papai querido. Obrigado, Papai querido. Obrigado. Amém.